Deus, saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de grande alegria essa noite estar aqui reunido com meus amados irmãos, né? Louvo a Deus pela vida de cada um que se dispuseram a estar hoje aqui na casa do Senhor. E hoje, no culto de Santa Ceia, nós temos a reverência de colocar ao Senhor Jesus, que é o tema principal da Santa Ceia. Então eu peço que você que trouxe a palavra de Deus abra comigo por gentileza no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Glória a Deus. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Lucas, no capítulo 22, no verso de número 15, Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso de número 15, a palavra do Senhor diz: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Vou ler mais uma vez. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Eu vou ler pela terceira vez. Glória a Deus. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos essa noite. Glória a Deus. Antes da gente entrar nessa mensagem, eu, meditando na palavra de Deus hoje, eu vi que um momento como esse, o Santa Ceia, que é um momento de comunhão, nós olhamos para o lado, talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e vê que falta alguém. E em Betânia, em João 12 vai relatar que havia uma ceia. Vai falar sobre o amigo de Jesus íntimo chamado Lázaro, que vai morrer, que vai ficar podre, que vai cheirar mal. Mas o texto narra, meus amados irmãos, que ele não vai contar a história de um homem que estava morto, mas sim, quando se assenta à mesa da ceia, Lázaro se faz presente. Aleluia. Talvez você não consiga compreender que você está aqui hoje, que existe algum familiar seu, um filho, uma filha, um parente, alguém que já participou contigo da ceia e hoje não está participando mais. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender que essas pessoas, elas também precisam estar aqui. Mas eu quero que dizer que Jesus veio trazer salvação para que você havia perdido. Ainda não é o fim, ainda não se acabou. Porque a palavra do Senhor diz que enquanto a vida ainda há esperança. Glória. Então pode ter morrido no teu pensamento, pode ter acabado no teu entendimento, mas para Jesus ainda está de pé. A promessa ela continua de pé. O que Deus te prometeu, ele continua de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, aqui o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos que ele desejou muito participar da Páscoa com os seus discípulos, porque Jesus, ele não tinha esse momento, entendam, de comunhão com os seus discípulos. Por quê? Porque onde Jesus estava tinha multidões, tinha pessoas que seguiam ele,
Porque Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou aleijados, Jesus curou muitas pessoas. E por onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão acompanhando ele, querendo receber algo. O texto narra que quando Jesus ele está com seus discípulos apregoando a palavra do reino, existe uma multidão em volta dele. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, não é bom que a gente despeça esse povo, porque não tem dinheiro, não tem onde a gente comprar nada. E Jesus falou: não, a gente não pode despedir desse jeito. Alguém tem algo aí? Vão procurar nenhum menino que vai puxar 2 pães e 3 peixes. E aí quando esse menino vai chegar até Jesus, Jesus vai fazer transformação. Perdão, 5 pães e 2 peixes. Vai fazer transformação. E todos ali vão ser alimentados. Ou seja, a provisão de Deus, a bênção de Deus, ela é para todos. Glória a Deus. Ela é para todos. A cura de Jesus também é para todos. Porque quando a gente vai olhar o texto, a gente não vê Jesus falando: ei, você é cristão? Você não é cristão? Você é dizimista? Você não é dizimista? Você vai à igreja? Você não vai? Jesus não faz um interrogatório para quem necessita de uma cura, para quem necessita de uma libertação. Porque Jesus veio para trazer transformação. Só que o texto narra que Jesus vai dizer que desejou muito comer a Páscoa com os seus discípulos. Porque na Páscoa, Jesus estava íntimo dos seus discípulos, não tinha ninguém. Jesus ali está próximo dos seus discípulos, não tem ninguém para o discípulo estar servindo. E é onde eu quero entrar essa noite. Para você receber o milagre de Jesus, seu vizinho pode receber um milagre, pode receber uma cura, pode receber uma transformação, mesmo sem nunca ter vindo à igreja. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer que a Páscoa e que a ceia é só para quem é discípulo. Aleluia. Glória a Deus. É só para quem tem intimidade. Não é para qualquer um. Receber o milagre até recebe. Eu posso orar por alguém que esteja passando por um momento de aflição e luta, ele vai receber o milagre. Mas e depois? O que será depois da pessoa receber o milagre? Ela vai voltar para sua casa em posse de um milagre, sim. Mas e a salvação? E a transformação? E o texto narra que ele desejou muito comer a Páscoa com seus discípulos. E quando Jesus aqui está falando de Páscoa, é a ceia. Mas quando a gente vai ter entendimento do que é a Páscoa, a gente precisa voltar no livro do Êxodo, que é o livro da saída do povo que estava cativo da mão de Faraó, que vai ficar 430 anos sendo escravo. E Jesus vai falar aqui que desejou comer a Páscoa. E a Páscoa, a primeira Páscoa aconteceu no Êxodo. Foi lá no início que o próprio Deus vai chamar Moisés e vai falar com Moisés: Moisés, de cada família você vai pegar um cordeiro, vai mandar preparar um cordeiro puro, limpo, imaculado, sem mancha, porque sem ter o cordeiro não tem remissão de pecados. Glória a Deus. Sem ter a alma dentro do sangue não tem remissão de pecados. Alguém tinha que padecer, alguém tinha que morrer. E o texto narra, meus amados irmãos, aqui no Êxodo, que Moisés vai receber a ordem de Deus e vai passar para o povo. E aí eu comecei a meditar no texto da palavra de Deus e eu comecei a entender
que Deus, quando chamou Moisés e falou para ele, para cada família, preparar um cordeiro puro, limpo, sem mancha, sem mácula, para a família, significaria que deveria ter comunhão, deveria ter unidade entre eles. Ou seja, não adianta a gente querer participar da Páscoa brigado com A, com B, com C. Nós que somos discípulos de Jesus precisamos estar em comunhão, estar literalmente ligados uns aos outros. Então aqui quando fala que é para preparar dentro da casa, fala de intimidade, fala de unidade. E às vezes a gente não está bem nem com a nossa própria casa, meu irmão. Nós precisamos voltar a nossa mente e entender que o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele nos deu exemplo. E aqui eu estou tentando usar o seu entendimento o início de tudo, que é o Velho Testamento, que Deus vai falar com Moisés, e eu vou falar sobre o Novo Testamento, que é o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, quando o Senhor fala para ele, para preparar o cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, para preparar dentro da casa, o Senhor também vai falar para ele que precisa que se coma toda a carne, que se não deixe para outro dia, de manhã, de noite, tem que acabar com tudo, todos têm que comer. Para que tem que comer, meu irmão? Para que a gente se alimente da verdadeira palavra de Deus. Ou seja, as coisas de Deus, o alimento celestial, a casa do Senhor, é o único lugar que a gente não escolhe o que come. Ah, você não pegou, vou falar de novo. Você não escolhe o que come. É Jesus que ordena e manda. E ai de mim, ai de você se falar, disso eu não vou comer. Porque muitas das vezes a gente só quer ouvir o que agrada o nosso coração. O que agrada o nosso coração. Mas eu aprendi que a palavra de Deus ela é um confronto com a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que te confronta. Glória a Deus. Então não adianta você falar, isso é de Deus para mim, isso não é de Deus para mim. Como se cabeça é nós falar o que é de Deus e o que não é. E o texto narra que Deus vai falar para Moisés para comer toda a carne, para comer todo preparado, para não deixar para depois não se alimentar de tudo. E tem outra forma também. A carne, ela não poderia ser cozida. A carne, ela tinha que ser ao fogo. Aleluia. Ela não poderia ser nem cozida com água. Aleluia. E nem estar fria. Tinha que estar quente. Porque o fogo, meu irmão, ele consome tudo aquilo que não vem de Deus. O fogo tira todas as impurezas. Glória a Deus. E as pessoas não querem comer. É como a pessoa chegar hoje no culto de Santa Ceia. Aqui nós temos simbolizando o corpo de Cristo, que Ele falou que é para fazer isso em memória dele. E a gente pensa que é só um pedaço de pão. É só botar na boca e engolir e está tudo certo. É frio. Porque quando é quente, a forma da reverência é diferente. Porque quando a gente se alimenta dessa carne e bebe desse sangue, a gente tem o entendimento que a gente está em comunhão com o nosso Senhor Jesus, que padeceu pelas nossas vidas. E não é só vir aqui comer um pedaço de pão, beber um pedaço de casa e dizer, eu estou participando do corpo de Cristo. De todo jeito, não, meu irmão. E hoje eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus um exemplo clássico. Eu preciso que você saia daqui nessa noite com entendimento
E por que Jesus vai dizer que desejou comer muito? Porque ele não tinha tempo de ter comunhão com os outros. Jesus não tinha tempo de ter comunhão com os seus discípulos. A todo tempo Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava propagando a palavra do reino. E o discípulo estava fazendo o quê? Servindo, a todo tempo servindo. E Jesus precisava de um momento íntimo com quem era discípulo. Glória a Deus. Mas Jesus não abriu a vista aos cegos, Jesus não curou os leprosos, Jesus não transformou a água em vinho. Sim, eu torno a falar, Jesus não precisa de um currículo para te dar um milagre. Ele não vai te indagar se você tem, se você não tem, se você é, se você não é. Ele não vai te indagar. Para receber o milagre, qualquer um pode receber, porque a multidão recebia milagre. Mas quando a gente fala de intimidade, de discípulo, a gente está falando de ser. Glória a Deus. É por isso que você está aqui essa noite, porque você faz parte do discípulo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Está entendendo? É por isso que você está aqui essa noite, porque você é discípulo. E o texto narra que quando Jesus vai desejar comer muito com eles, porque Jesus quer que todos sejam salvos. Aqueles que de bom grado receberam o seu chamado, acompanharam Jesus, viram Jesus fazer várias prodígios e maravilhas, esses foram chamados de discípulos. Mas no meio dos discípulos também tinha um chamado Judas, que não estava fora, mas estava na mesa. E o que Jesus vai fazer com ele? Jesus vai estar na mesa, meus amados irmãos, e todos os discípulos em volta dessa mesa. Mas tinha um que era íntimo de Jesus. Aleluia. Seja íntimo de Jesus. Aquele que era íntimo de Jesus, meus amados irmãos, se chamava João, o que reclinava a sua cabeça sobre Jesus. Ele era mais íntimo. E Jesus levanta no meio da mesa que há de trair ele. Glória a Deus. Jesus vai levantar ali, meus amados irmãos, no meio daquele lugar, no meio daquela ceia, no meio daquele cenáculo, no meio daquele lugar que ele preparou para eles, dizendo que um ia trair. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que os discípulos, eles começam a se perguntar uns aos outros: será eu? Será eu que vou trair? Será eu que vou fazer isso? Aleluia. Aqui, meus amados irmãos, não é lugar de você ficar examinando A, B, C, D. A palavra do Senhor diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu não tenho que estar examinando a forma que tu chegou aqui, não. Nem você tem que ficar examinando um irmão, o outro não. Porque quantas pessoas não ficam assim? Não, porque eu estou assim, o irmão está assado. Está entendendo como é? Como se estivesse julgando. Mas Jesus, ele não diz que um ali trair, mas ele não diz quem é. E Pedro, que não tinha tanta intimidade com Jesus, vai ficar: quem será que vai trair, mestre? Quem será? Mas João está lá, do ladinho de Jesus, com a sua cabeça reclinada sobre os seus peitos. Ele vai chamar ele, vai fazer gesto para ele. Para a gente saber quem é, no meio da gente aqui, quem é. Pedro vai ter essa curiosidade. E o texto narra, meus amados irmãos, que João vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, quem há de ser traído? Aleluia. Ele vai perguntar para Jesus: quem há de te trair, Senhor?
meu pensamento assim, é X, é Y, é A, é B, é C, para poder revelar quem é Ele dentro dos demais. Mas a intenção de Jesus não é revelar. A intenção de Jesus é salvar. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai dizer para ele: aquele que eu molhar um bocado de pão, esse há de livrar. Mas eu comecei a estudar, comecei a meditar, e o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que Pedro, o João, vai descobrir que é um bocado de pão molhado. Só que a intenção de Jesus é confundir quem está querendo acusar. Porque Jesus ama Judas. Jesus chamou Judas. E algumas pessoas, alguns pregadores, eu não quero desconstruir a pregação de ninguém, meu irmão, mas eu quero que você entenda a palavra de Deus como ela realmente é. Jesus não chamou Judas para trair ele, como eu já ouvi em alguns lugares. Jesus chamou Judas para que ele fosse salvo, ele se arrependesse. Mas ele não vai se arrepender. Ele está na mesa, ele recebe o bocado de pão, ele come. Quando eu comecei a meditar e estudar, eu entendi, eu vi que Jesus não deu aquele bocado de pão para humilhar Judas, mas Deus deu para ele, para dizer que amava ele, que estava perdendo ele. Jesus não deu para revelar que era ele que ia trair em forma de traição, de julgamento, não. Ele deu aquele ponto dizendo assim: eu sei que eu estou te perdendo, mas eu te amo. E eu comecei a estudar, eu vi que o Senhor só fez aquilo porque o anfitrião da casa, ele dava um pedaço de pão para quem ele amava entre os demais. Então, os discípulos, quando viram isso, ficaram confundidos. O texto narra que eles não entenderam. Os discípulos ficaram sem entender. Você está entendendo? Não foi uma coisa de revelar, foi uma coisa de salvação. Tanto que os discípulos não sabiam. Se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver que os discípulos não entenderam. E por que não entenderam, meu irmão? Porque não cabia nenhum deles julgar. Glória a Deus, aleluia. É como Jesus hoje chega num lugar como esse, que você tem que ter comunhão, e ele está te dando um bocado de pão, dizendo: olha, enquanto teus acusadores querem você fora da mesa, eu te quero na mesa. Oh, glória, aleluia. Sabe o que essa mensagem quer dizer? Não se levante da mesa. Não saia da mesa. Porque na mesa tem a presença de Jesus. Aleluia. E se você se levantar da mesa, meu irmão, vai ter consequência. Senhor, mas eu estou todo quebrado. Continua na mesa. Senhor, mas eu estou assim, eu estou assado. Continua na mesa. O Senhor, quando Ele entrega um pedaço de pão, Ele está dizendo: eu não aceito te perder para o diabo. Eu não aceito te perder para o mundo. Aleluia. Mas o texto narra, meus amados irmãos, que Judas vai se levantar e ele vai se retirar. E o texto narra que quando Judas se levanta da mesa e se retira, o espírito do diabo entra nele. Eita, Jesus. O espírito do diabo acessa ao corpo de Judas. Judas tem uma intenção, Judas tem um pensamento, mas enquanto Judas está na mesa, o Senhor está tratando ele. Enquanto Judas está na mesa, o Senhor está guardando ele.
Glória a Deus. Enquanto Judas está na mesa, o Senhor está dizendo: esse aqui vocês não vão julgar, não. Recorda da mulher do próprio ato adulterando? Essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, e segundo a lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então o que diz? Quem não tiver pecado entre nós, atira a primeira pedra. A intenção de Jesus, meus amados irmãos, é salvar, é resgatar, é levantar. Ah, pastor, mas eu estou caído. Se levante. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Força. Ah, pastor, mas eu não estou bem. Fique bem. Por quê? Porque você está na mesa. Glória a Deus. E estando na mesa, você vai ser alimentado pelo maná celestial. Você vai ser revigorado as tuas forças do manjar que você não tem na terra, só tem no céu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como assim, pastor? Um pedaço de pão, um pedaço de um cálice. Sim, meu irmão, nós não estamos aqui porque eu quero, não. Eu não estou aqui porque eu quero, não. Você não está aqui porque você quer, não. Você está fazendo isso aqui porque o Senhor falou, em memória de mim. Então a gente não pode vir ao culto de Santa Ceia e continuar. Porque o diabo, nosso adversário, anda derramando como leão, buscando a criança tragada. E aqui não é lugar de eu examinar A, B, C, D. Você tem que examinar você mesmo. Olhar para a sua própria vida. Porque se a gente não julgasse, nós não seríamos julgados. Porque o inimigo ele está rodando, procurando uma mente, um coração, uma família, um negócio, para tentar destruir, meu irmão. E o Senhor vai dizer: desejei muito comer com gosto com essa parte. E o texto narra que quando Jesus ali, dá um pedaço de pão para ele, muitos discípulos não entendem. Se você for ler o texto, não entendem. Mas no outro dia, o texto narra que Judas vai dar um beijo na face de Jesus. E Jesus vai dizer: olha, eu conjecturo e penso, enquanto eu estava contigo na mesa ainda tinha jeito. Enquanto eu estava contigo ainda na mesa ainda tinha jeito, mas você se levantou e deixou o diabo entrar no seu coração. Amigo, o que tu vai fazer? O próprio Senhor Jesus vai falar, vai chamar de amigo, não vai chamar de Judas, de traidor. Não. O que tinha em Jesus tentou ser passado para Judas, mas Judas não deixou mentira em Jesus verdadeiro, mas sim o espírito mau. Que a gente possa deixar o Espírito Santo entrar dentro do nosso ser, porque o nosso corpo é tempo e morada dele, e ele tem ciúme da minha vida e da tua vida. Então não é tempo da gente ficar com aqueles dois pensamentos. É tempo da gente se entrar em comunhão. É tempo de a gente estar nessa realidade. E por quê? Que o Senhor falou para Moisés que quando o povo saísse do Egito, era para o povo estar com calçado, com os lombos cingidos e com o cajado na mão. Porque o povo tinha uma promessa de ir para Canaã. Quem é discípulo está encaminhado para o céu. Aleluia. Quem é discípulo está encaminhada para Canaã celestial. Aleluia. Não é tempo de regredir para o Egito. Não é tempo de ficar parado no Egito. É tempo de marchar. É tempo de se levantar. É tempo de ir para o alto que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós como igreja precisamos entender isso.
Você que é discípulo do Senhor Jesus. Você que é discípula do Senhor Jesus. É tempo de você andar em comunhão com Deus. Não é tempo de nós querermos sair da mesa. Porque quando as coisas se apertam, a primeira coisa que o inimigo lança na nossa mente: rapaz, é muita perseguição, é muita luta. Quando eu era lá do Egito, as coisas eram mais fáceis. E depois a gente já está avançando, a gente quer regredir. Quem recorda da mulher de Ló? Ela viu uma estátua de sal. Não é porque ela olhou para Sodoma e Gomorra. É porque eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra não saiu dela. Aleluia. É como as nossas vidas, que estamos avançando para Jesus, mas às vezes a gente fica preso ao passado, preso a algumas coisas que não deixam a gente ir para frente, que não deixam a gente ir para a próxima fase. Glória a Deus. E o Senhor vai dizer que Ele desejou muito, Ele ansiou muito para estar com seus discípulos, para comer da Páscoa, para participar daquele momento de comunhão. E nessa noite não é diferente. Nessa noite nós vamos entrar em comunhão. E você pode receber o seu milagre essa noite. Porque aonde Jesus está, há milagre. Aonde Jesus está, há transformação. Aonde Jesus está, há morte. Tem que ele ver, porque ele venceu ela. Ele vive e reina. E é isso que nós temos que ter entendimento. Não deixar que nenhuma acusação, que nenhuma dificuldade, que nenhuma luta tire a gente da mesa, tire a gente da presença, Glória a Deus. tire a gente da comunhão, porque esse é o momento de nós estarmos em comum acordo, alinhado com os céus. Não é tempo de você avaliar A, B, C. Esse aqui tá bom, esse aqui pode tomar Santa Ceia, esse aqui não pode não. Aquele ali, aquela saia daquela irmã está muito curta. Aquele irmão ali está assim, está assado. Não, meu irmão, não cabe a nós não. Só cabe a Jesus. E Ele não veio julgar ninguém, Ele veio salvar. O texto narra que Ele veio salvar o que se havia perdido. Nós outrora estávamos perdidos, afadados ao pecado e à incircuncisão da nossa carne. Mas o texto nos mostra que Ele nos amou, que Ele nos escolheu. Quando Jesus vai ali ser entregue, Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu mesma dou. Quem tem amor é esse? Quem tem amor maior que esse? Dar a vida pelos seus amigos. Que amor é esse? Amor ágape, amor ímpar, amor verdadeiro. E esse é o verdadeiro significado do amor. Jesus, Deus, e João 3,16 vai dizer: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, mas tenha vida, mas tenha vida. É essa vida que Ele tem preparado
para você e para mim. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Independente do que você falou, independente do que você fez, independente de como você está, Jesus está contigo na mesa. Sabe qual é a nossa vontade? Se levantar da mesa e ó, linha. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser mentiroso não, irmão. Servir ao Senhor não é fácil não. Esse negócio de facilidade é o inferno. A palavra do Senhor diz que a gente entrar pela porta, pela porta, porque a porta do inferno é larga e espaçosa. E por que aqui faz a comparação? Você já tentou passar em algo estreito? Às vezes tem que até que encurtar um pouco a barriga, porque senão não passa. Quem é aquele de roça sabe que tem aqueles cocheiros, aquele lugar, né? Mais ali, mais afiado, é o evangelista Bruno que conhece. Ali, às vezes tem uma cerquinha, para tu passar você tem que se encolher todinho. E quando abre a porteira, como é mesmo? Hã? A porteira passa carro, passa carroça, passa tudo, você passa livre, né? Para ir para o céu é do mesmo jeito, meu irmão. Para ir para o céu tem um preço. Que preço é esse? Renunciar ao meu eu, renunciar à minha vontade, porque o Senhor Jesus vai dizer que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. O que será a cruz? É as nossas dificuldades e seguir Ele e não parar. Mas o adversário das nossas almas, que veio para matar e destruir, a todo tempo ele tenta tirar o nosso foco, tirar a nossa comunhão, procurando um meio, procurando alguma pessoa, procurando alguma coisa para nos entristecer. E se a gente não estiver alicerçado na palavra, verdadeiramente, quando o Senhor Jesus falou que os meus discípulos, como as ovelhas, elas ouvem as minhas palavras e elas me conhecem. A palavra do Senhor está sendo propagada, está sendo enviada, está sendo proclamada. Mas a gente tem que entender que a gente não pode se levantar da mesa e sair da mesa. Se eu pudesse dar um tempo, eu falaria: não se levante da mesa. Está tudo difícil, continue na mesa. Está tudo apertado, continue na mesa. Está tudo embaraçado, continue na mesa, porque Jesus ainda não deu a última palavra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda não deu a última palavra. Tem um louvor que fala que a última palavra ela não vem do homem, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, mas ela vem de Jesus. Aleluia. E qual foi a última palavra que ele te deu mediante esse propósito da vida daqui comigo? Que é para você desistir? Que é para você parar? Que é para você retroceder? Não é. É para você avançar. É para você marchar. É para você continuar. Porque muito em breve você vai cantar muito da vitória. Porque muito em breve você vai cantar muito de ação de graça. Porque muito em breve você vai dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. E é isso que nós temos que ter como certo. Então nessa noite nós vamos entrar em comunhão no Cordeiro. Recorda que em Êxodo, na saída do Senhor, Deus falou para Moisés para ele chamar cada família e preparar um cordeiro. E hoje, quem é o cordeiro? Seu dinheiro? Sua casa? Seus bens?
cordeiro hoje é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. João vai dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro de Deus. Que hoje você não precisa mais matar e molar cordeiro nenhum, porque ele já morreu, ele já ressuscitou, ele vive e ele reina. Porque a palavra dele mesmo diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, então o que estiver morto na tua vida, através da comunhão, vai tornar a viver. Ainda aquilo que estava na tua vida, morto ainda, que no seu pensamento que não tem mais jeito, quando você entra em comunhão, o Senhor fala: acabou as tuas forças, não tem mais jeito aos teus olhos, agora eu vou agir, agora eu vou entrar, agora eu vou abrir, agora eu vou ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. É quando nós entendemos, é quando aos nossos olhos não dá mais certo. O Senhor fala: agora eu vou agir. Foi falado sobre Ana. Ana de ano em ano ia sacrificar o Senhor. De tempo em tempo ela ia sacrificar o Senhor. Quando acabou as suas palavras, quando ela só conseguiu chorar, quando ela pensou: agora não tem mais jeito, o Senhor falou, tomou a boca do profeta Eli, por dentro de um tempo, dará a luz a um varão. Quando a gente chega no nosso máximo, na força do nosso braço, que a gente pensa assim: agora eu fiz todas as formas, agora não tem mais jeito. O Senhor, ele entra. Porque a palavra do Senhor diz em Lucas 17: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. O que é impossível aos teus olhos essa noite? Tudo é possível para Deus. Mas nós precisamos aquecer. Nós precisamos acender essa chama dentro do nosso ser. E não deixar que nada nem ninguém apague isso dentro do nosso ser. Continue com a sua candeia acesa. Continue com a sua lamparina acesa. Feito às 10 livros. 5 era prudente, 5 era. Até que veio o noivo. E muitas pessoas hoje já não estão esperando o noivo. Muitas pessoas que estavam na mesa, hoje não estão mais na mesa. Porque se apagaram, porque saíram. Mas o Senhor está com você aqui na mesa essa noite, porque Ele tem plano de resgatar quem está lá fora. Talvez uma filha, um filho, um marido, uma esposa, que aos teus olhos já não tem mais jeito. Mas Ele tem jeito. Então nessa noite, meus amados irmãos, nós possamos entender que, independente que estamos na mesa, fracos, independente que estamos na mesa passando por situações, Jesus está na mesa. Ele manda eu trazer isso para você essa noite: não se levante da mesa, não saia da presença dele, fique firme, e Ele vai te dar o que é o bem do teu coração. Eu consegui um amém? Amém. Êxodo, a saída, vai relatar do cordeiro. Estão em saída do Egito para Canaã, simbolizando o Cordeiro de Deus
para a proteção daquele povo, que o espírito da morte ia passar, como também uma nova ceia. Ali na ceia, ali na Páscoa, nascia a ceia que é revelada em Mateus, que é revelada em Coríntios, que é revelada através do Senhor Jesus para nossas vidas. Nós precisamos tomar entendimento disso e não ser só a multidão atrás de um milagre, atrás de uma cura, atrás de uma porta aberta, atrás de uma provisão, atrás de muitas coisas, e esquecendo da principal. Qual é a principal? Ser discípulo de Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. A principal é essa. Esse foi o exemplo que Jesus deixou para a gente seguir Ele, em palavras, atitudes e novidades de vidas. E eis que tudo se fez. E eis que tudo se fez novo, meu irmão. Ah, mas eu não estou vivendo algo novo. O Senhor vai começar a fazer algo novo na tua vida. Só não olhe para trás. Só não retroceda. Só não pare. Continua. Vamos aplaudir o santo nome do Senhor Jesus por essa palavra.